Naturalismo pragmático. A partir do século XX, surgiram alguns questionamentos sobre a linguagem e o pragmatismo. Para a gente exemplificar os dois termos, a linguagem é um conjunto de ferramentas que dispomos para agir no mundo ou entendê-lo, né? Já o naturalismo pragmático parte da ideia de que tudo no mundo é natural, mas algumas coisas são separadas entre naturais ou culturais, mentais ou físicas. Então, o pragmatismo ele é uma abordagem anti-essencialista, que parte do pressuposto de que o mundo, a vida, depende do próprio observador, né? Wittgenstein, por exemplo, disse que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Para exemplificar isso, os pronomes possessivos têm um papel fundamental nessa afirmação, pois não se trata de dizer, como parecem crer alguns críticos, que são abordados no texto, que os limites do mundo são os limites da linguagem, ou que o mundo é criado por ela, ou que nada do que está fora do alcance da linguagem importa. Ele não é uma criação de nossos estados mentais. A maior parte das coisas e dos fatos independe de nossas linguagens. Os pragmatistas, eles negam, entretanto, a possibilidade de haver conhecimento desses objetos e fatos sem concurso de conceitos, palavras e sentidos. O conceito de linguagem vem sendo bastante criticada pelos autores pragmáticos, justamente porque tem papel fundamental para a relação do sujeito e o conceito do sentido. Essas críticas, trazidas pelos autores, sustentam a ideia de evitar o conceito de representação. Nesse sentido, estes entendem que a linguagem seria uma forma de apreender o mundo sensível pelo sujeito, ou seja, é uma forma do sujeito compreender com sua própria subjetividade o que ocorre à sua volta, através dos estímulos externos que afetam o mesmo. Sendo assim, inicialmente o sujeito realiza a observação da realidade externa para depois conseguir visualizar em sua mente. Logo após, o mesmo realiza a observação do seu próprio interior e, por meio da experimentação, estabelece a comunicação com outro sujeito. Entretanto, alguns autores acreditam que tal conceito abrange um conjunto de habilidades naturais, que vem desde o nascimento, e vem estabelecendo relações com as experiências vivenciadas, e produzindo assim certo sentido ao se deparar com alguns estímulos externos. Estes estímulos externos podem ser sons, cheiros, marcas, entre outros. Ao descartar a ideia de representação da realidade, então, os autores compreendem que a linguagem pode ir muito mais além, e por isso optam em considerar que ela tem uma qualidade essencial, que considera o sentido que expressa e sua finalidade. Quanto aos jogos de linguagem e às habilidades linguísticas, o primeiro, ele já faz parte da realidade humana, inclusive nas práticas sociais de uma comunidade. Já as habilidades linguísticas, que o ser humano adquire, consiste em um recurso para não somente interagir, mas também agir com o mundo. Portanto, a linguagem não pode ser definida somente sendo um veículo de representações, tampouco um espelho do mundo ou de um ser, assim como traz no texto. Vai muito mais além. Deve ser considerado que o conceito de linguagem estabelece um meio de como lidar com o mundo, com os outros e consigo próprio, com seu próprio corpo. Sabendo que o ser humano é capaz de refletir, julgar, ponderar e decidir, ter dúvidas e comunicá-las, fazer promessas e exigir seu cumprimento. Tais ações, por exemplo, fazem com que se crie sentido para a realidade do mundo. A controvérsia sobre o sentido. O capítulo explora a palavra sentido e os seus diferentes significados. Por ser uma palavra polissêmica, o autor traz diferentes frases que mostram algumas possíveis significâncias da mesma, como por exemplo: vamos pegar o metrô no sentido norte, sentido de direção. Não tem sentido desistir do plano agora, indicando sentido no caso de bom senso. O autor também aborda duas diferentes argumentações sobre a palavra sentido. A primeira defende a existência de sentidos pré-linguísticos,
Estes, então, têm uma concepção de sentido bastante ampla, diversa, podendo ser descrita como capacidade de reagir discriminatoriamente ao meio, até a habilidade de produzir argumentos teóricos e hipóteses empíricas acerca dessa discriminação, interpretá-las, reprová-las, defendê-las ou defendê-las das críticas. Já o segundo, usam o termo sentido para designar um tipo especial de cognição, uma forma de saber e de conhecimento que depende do exercício de certas habilidades que aparecem somente com o uso da linguagem. Discriminação e justificação. O texto propõe 2 tipos de percepção. O primeiro refere-se ao comportamento discriminativo, que corresponde ao que é visto e percebido. O segundo tipo de percepção é o estar lógico no espaço das justificações, que refere-se à nossa capacidade de justificar, criar argumentos, sentenças e teorias acerca das percepções do comportamento discriminativo. Além disso, o texto traz a distinção entre 2 tipos de conhecimento, saber como é X e saber que tipo de coisa é X. Saber como é X implica sentir algo e responder de maneira imediata, mas saber que tipo de coisa é X necessita a compreensão do conceito de X e fazer afirmações sobre X. A criança, a partir da aquisição da linguagem, consegue justificar e elaborar as experiências que ela vivencia. A partir da linguagem é possível ingressar em um campo onde é possível expressar, comunicar e fazer comentários sobre as dores e comportamentos, podendo classificá-las em tipos e compará-las com sensações opostas. O sentido tem a ver com a posse de conceito, e ter conceito significa poder utilizar uma linguagem. Não significa só sentir, mas elaborar um saber sobre aquilo que está sentindo. Não deveríamos restringir a vida subjetiva àquilo que é discursivo ou articulado em palavras, pois há muito mais do que isso na experiência do sujeito, afetos, estranhezas, compulsões, não sendo possível sempre descrevê-los através de palavras ou frases. As expressões não verbais fazem parte das nossas vidas desde nossa existência e não deixam de existir após a aquisição da linguagem. O sentido produzido pela linguagem produz um corte entre o sujeito e a sua experiência imediata, que seria alterada através da descrição e significações compartilháveis. Seria necessário impedirmos o empobrecimento provocado pela significação linguística, possibilitando a experiência para as expressões da vida para além da linguagem. Entendo que o sentido pode ocorrer através de outras formas de experimentação da vida, que não necessariamente contida em palavras. Nem sempre a linguagem é convocada para a experimentação da vida, pois o mundo nos atinge de formas infinitas e surpreendentes para as quais não possuímos equipamentos semânticos. Corpo como causa. A questão que aqui vamos discutir, trazida por Sellars, é: podem as sensações cruas, as sensações pré-linguísticas, enfim, as afetações diretas do corpo, servirem de fundamento para o sentido? A resposta é bem clara: não. Sua resposta é esta, pois para Sellars, sentido implica justificações, e estas exigem linguagem. O seu argumento é epistemológico e diz respeito a como podemos justificar nossas afirmações e comentários sobre o que sentimos e pensamos. Ou seja, como podemos decidir sobre sua correção ou sobre sua validade. A tese de Sellars é que não podemos buscar em fatos não linguísticos o fundamento para fatos linguísticos. Por isso, o reforço da separação entre sensações cruas e crença verdadeira e justificada. Um fato pré-verbal não nos ensina nada a respeito do sentido do termo com que designamos. Seguir a linha de pensamento do Sellars não implica esvaziar a importância do corpo nos processos cognitivos ou subjetivos em geral, mas avaliar de modo específico o seu lugar neles. Sua intenção no que diz respeito ao corpo ou à experiência não discursiva não é aqui definir com exatidão qual é, afinal, o papel na construção do sentido da experiência, mas sim poder mostrar qual papel eles não podem desempenhar. A intenção de Sellars é fornecer argumentos que nos convençam a encarar nossas práticas de justificar asserções, teorias sobre o mundo, prescrições morais, juízos estéticos, normas éticas, como uma prática social que não precisa
e nem deve buscar fundamentos empíricos. Corpo e a reconstrução da experiência. Wittgenstein, ele demonstra que toda reflexão humana deve ser a transformação da experiência em direção a horizontes mais desejáveis. Por exemplo, teorias sobre o psiquismo, relação entre linguagem e subjetividade, ou entre estados corporais, ou experiências psicológicas são avaliadas, no fim das contas, em função de sua capacidade de serem instrumentos na produção de transformações na experiência do sujeito. Então é importante a gente reconhecer esse efeito causal dessas experiências não verbais para ser fundamental para a gente ampliar a possibilidade da clínica. Por exemplo, o campo da arte é um outro campo que essa questão se mostra pertinente. Uma das maneiras, por exemplo, que a gente utiliza para apreciar uma obra de arte é para a gente observar o impacto criador que ela é capaz de produzir ao tornar as redes de significação literalizadas, incapazes de dar conta da experiência estética pela qual o sujeito é tomado. O valor de uma obra de arte certamente não se define nem se esgota em seu efeito causal, na experiência psicológica que ela provoca, né? Embora a arte ela seja incluída discursivamente sempre como um campo de reflexão humana, e por mais que a fruição de uma obra possa ser ampliada pela aquisição de chaves de entendimento, né, não se deve deixar de lado a capacidade que certas obras têm de emudecer momentaneamente os discursos estabelecidos e fazer brotar um novo campo de experimentação sensorial, sentimental e intelectual. Não é por acaso que uma experiência clínica com pacientes que exibem alto grau de desestruturação psíquica, a arte na prática terapêutica mostra-se muito fecundo, né? Se a gente deseja transformar a realidade, então os nossos interesses e experimentações não deveriam ficar restritos ao linguístico, ao discursivo e aos jogos de linguagem utilizados em justificação, né? O poder metafórico da linguagem e do não linguístico. Então, aqui o autor meio que destrincha e explica os possíveis usos da metáfora na linguagem. A tese, então, apresentada por Davidson, classifica a metáfora como uma base da inovação linguística. Esta se caracteriza por não fazer parte dos jogos de linguagem habituais, escapando o que chamam de as grades de sentido literalizado, e tendo o que o autor chama de traço fundamental, a criação de novas significações. O valor de uma expressão metafórica estaria, portanto, em seu poder de ampliar o espaço lógico, propiciar um efeito multiplicador do sentido e a partir do seu uso, que não é delimitável de antemão, porque os usos que podemos fazer dela são ilimitados. O poder cognitivo da metáfora não reside nem no sentido já presente, nem em alguma forma de proto-sentido, mas no efeito metafórico, no impulso à produção de sentido que ela engendra. O efeito metafórico, então, não é produzido apenas por palavras, frases ou expressões linguísticas, mas também pode ser produzido por sensações desconhecidas, versos poéticos perturbadores, frases musicais ou senão por imagens inquietantes.